Em todo o mundo, os especialistas descobriram inúmeros monumentos, artefatos e lugares que permanecem um mistério desde a sua descoberta. Alguns desses achados podem até redefinir a história como a conhecemos, e no vídeo de hoje você vai conhecer um pouco mais sobre isso. O Martelo de Londres. Esse martelo primitivo preso numa rocha foi descoberto em 1934 por Max e Elma Hahn, enquanto faziam um passeio. Como leigos que eram, entregaram a descoberta nas mãos de uma equipe de arqueólogos que dataram a rocha em mais de 400 milhões de anos e o martelo em mais de 500 milhões. Muito mais antigos que o primeiro registro de civilização humana na Terra. Um fato bizarro é que uma parte do cabo do martelo já estava se transformando em carvão. A cabeça do martelo é constituída por 96% de ferro, um valor de pureza muito mais elevado do que o que a natureza é capaz de produzir. Figuras de Acâmbaro. O nome dado para esses artefatos se deve pelo lugar onde foram encontradas. Acâmbaro é um município de Guanajuato, que fica no México. Em julho de 1944, um homem chamado Valdemar Jusrud teria acidentalmente tropeçado em uma das peças com seu cavalo e então promovido uma escavação. Foram encontradas 32 mil delas, com diferentes formatos apenas na região de Acâmbaro. Elas variam desde dinossauros até pessoas distintas, como egípcios, sumérios e caucasianos. Elas foram claramente esculpidas por humanos, mas tem muita coisa estranha envolvendo elas. De acordo com Dom Patton, foram encontrados radiocarbonos nas peças que datam de 6.500 a 1.500 anos atrás. Apesar disso, não se tinha conhecimento sobre as espécies de dinossauro apresentadas nas figuras daquela época. Além disso, seu estado estava muito bem conservado para ter passado todo esse tempo debaixo da terra. De acordo com alguns, para se ter feito cada uma dessas peças tão detalhadamente, seria preciso ter coexistido com eles. Túmulo em Pommery. Esse túmulo em forma de cúpula está localizado no cemitério da cidade de Anrialo. Hoje, Pommery é do tempo da hegemonia de Roma. O lugar representa uma mistura de costume francês com a tradicional construção romana. Alguns pesquisadores acreditam que o túmulo foi construído em homenagem a um herói da época. As investigações continuam até nossos dias, a fim de esclarecer para que exatamente essa estrutura foi construída. Upsweep. As profundezas do mar guardam mistérios que até hoje nunca foram revelados ou desvendados. Por ser um local de difícil acesso, estudos que se relacionam a algo que se encontra no fundo do mar podem demorar anos, bem mais do que o normal. O fato é que muita coisa realmente estranha pode ser encontrada por lá, incluindo alguns sons. Existem frequências que foram captadas por hidrofones da Administração Oceânica e Atmosférica Nacional que até hoje são um mistério, como é o caso do Upsweep, que em tradução literal significa curva ascendente. Foi gravado em agosto do ano de 1991 por uma equipe da Administração Oceânica e Atmosférica Nacional. O som consiste em uma longa frequência com baixa intensidade de bandas estreitas, sendo que cada uma dura longos segundos. O barulho é alto o suficiente para ser escutado por todo o Pacífico, mas parece ser sazonal, aparecendo apenas em estações como a primavera e o outono. A princípio pensavam ser o som emitido por uma baleia, mas a hipótese foi refutada depois de algumas análises mais criteriosas, porém, sua origem ainda é um mistério. Carruagem da Idade do Ferro sepultada com cavalos e condutor. Uma empreiteira trabalhando na construção de uma nova propriedade em Pollington, uma cidadezinha situada no condado de Yorkshire, se deparou com uma carruagem enterrada no terreno. No entanto, o aspecto mais surpreendente da descoberta foi que, além do veículo, foram encontrados os esqueletos dos cavalos que o puxavam, assim como o corpo do condutor, e os cientistas acreditam que não foi por acidente que tudo isso foi colocado no local. Os arqueólogos pensam que o pessoal da empreiteira encontrou foi uma antiga sepultura contendo os restos mortais de um possível guerreiro, embora a presença dos cavalos seja algo bastante incomum. O sítio ainda está sendo devidamente escavado, portanto, ainda não existem informações sobre quem pode ter sido a pessoa encontrada no terreno. O que sim se sabe é que os artefatos foram datados como sendo da Idade do Ferro, período que se deu após o fim da Idade do Bronze e foi caracterizado pela introdução de ferramentas, armas e objetos de ferro na Ásia, Europa e algumas partes da África, entre os anos 1200 e 600 a.C. aproximadamente. Apenas 27 carros de guerra como esse foram encontrados na Inglaterra até agora,
Incluindo o de Pollington, a inclusão dos cavalos como parte do ritual funerário é bem inusitada. Por outro lado, apesar de a presença dos animais ser atípica, esta não é a primeira vez que algo desse tipo é descoberto na região. Há cerca de 2 anos, outra carruagem também datada da Idade do Ferro, enterrada com os cavalos, foi achada em Pollington, apesar de o condutor estar ausente nessa ocasião. Além desses 2 veículos acompanhados de animais, outras tantas sepulturas foram encontradas na área, e a maioria foi atribuída a integrantes da cultura Arras, um grupo que habitou a região durante a Idade do Ferro. De momento, ainda não é possível afirmar que enterrar os condutores de carruagens com cavalos foi uma prática comum na região, mas a descoberta de 2 sepulturas com essa característica em tão pouco tempo é bastante significativa. Teremos que aguardar o que os levantamentos dos arqueólogos e especialistas revelam e, quem sabe, não decidem vasculhar melhor a área e acabam encontrando mais coisas interessantes por lá. Antes de continuar, não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Queremos te levar nessa jornada ao mundo das descobertas misteriosas. Bolas de fogo de Naga. Observadas no rio Mekong, na Tailândia, as bolas de fogo de Naga podem ser vistas anualmente em outubro, e inclusive existe um festival relacionado com o fenômeno. Segundo a lenda local, isso é provocado por uma serpente mitológica que habita o rio e que cospe bolas de fogo para pedir que Buda retorne à Terra. Além da explicação local relacionada com a serpente lendária, cientistas especulam que as bolas de fogo talvez sejam provocadas por bolhas de metano, que vão sendo liberadas e subindo à superfície. Contudo, embora este seja um fenômeno bem conhecido, ninguém sabe dizer ao certo o porquê é que ele ocorre, e muita gente ainda acredita que ele tenha origens sobrenaturais. Tiwanaku e Pumapunku. Tiwanaku é um importante sítio arqueológico pré-colombiano localizado na Bolívia, e Pumapunku é um complexo de templos e monumentos que faz parte desse lugar. As estruturas contidas ali são exemplos de engenharia tão monumentais que superam até mesmo o trabalho dos astecas. Os blocos de pedra no local pesam muitas toneladas e não ostentam quaisquer marcas de cinzel, permanecendo um mistério sobre como eles foram moldados ou movidos. Algumas pedras são de arenito originário de um local de 10 quilômetros de distância de lá, sendo que uma de andesito tem origem a 50 quilômetros. Isso tudo levanta a questão sobre como enormes blocos de até 400 toneladas foram transportados em uma época antes do cavalo domesticado na América do Sul. Em Pumapunku, as pedras de origem vulcânica foram finalmente cortadas, mas o processo realizado na criação das estruturas ainda não é totalmente compreendido pelos estudiosos. Sacsayhuaman. Sacsayhuaman consiste em um complexo em ruínas que se encontra a pouco mais de 3.700 mil metros acima do nível do mar, próximo à cidade de Cusco. Os arqueólogos acreditam que, embora a fortaleza tenha começado a ser construída no século XV, durante o reinado de Pachacutec, a estrutura só viveu seu ápice no século seguinte, sob o domínio de Huayna Capac, 11º soberano do Império Inca. Porém, o aspecto mais interessante mesmo sobre a fortaleza é a sua construção. Como você pode observar, Sacsayhuaman conta com muralhas bem robustas, construídas com blocos de calcário que se encaixam perfeitamente, como se fossem peças de um quebra-cabeças. Ademais, elas medem 18 metros de altura e zigue-zagueiam por um total de 540 metros divididos em 40 segmentos. E não estamos falando de muros compostos por meros bloquinhos, não, viu? Segundo levantaram os pesquisadores, as pedras usadas na elaboração das muralhas foram obtidas a partir de uma pedreira que fica a mais ou menos 30 quilômetros de distância do complexo. E existem blocos que chegam a medir 9 metros de altura e a pesar mais de 100 toneladas. A estimativa é de que a fortaleza tenha levado uns 50 anos para ser concluída e de que por volta de 20 mil homens tenham trabalhado em sua construção. Mas como esse pessoal fez para transportar os blocos de pedra e cortá-los de forma que se encaixassem de forma tão precisa, com as tecnologias que existiam há mais de 500 anos, continua sendo um grande mistério. Anomalias gravitacionais. Cientistas acreditam que um objeto maciço que poderia mudar nossa compreensão da história está escondido sob a cobertura do gelo ártico. A enorme e misteriosa anomalia parece estar espreitando sob os resíduos congelados de uma área chamada Wilkes Land. Esta anomalia de gravidade foi descoberta pela primeira vez em 2006, quando os satélites da NASA detectaram alterações gravitacionais que indicavam a presença de um objeto enorme encontrado no meio de uma cratera de impacto. Ela se estende por uma distância de 243 quilômetros de diâmetro e tem uma profundidade máxima de cerca de 848 metros. Alguns pesquisadores acreditam que são os restos de um grande asteroide verdadeiramente maciço, que teria mais do dobro do tamanho da rocha espacial Chicxulub, que varreu os dinossauros da face da Terra.
Se essa explicação for verdadeira, poderia significar que este asteroide assassino causou o evento de extinção Permiano-Triássico, que matou 96% das criaturas dos oceanos do planeta e até 70% dos organismos vertebrados que viviam em terra. No entanto, as mentes mais selvagens da internet criaram suas próprias teorias, com alguns teóricos da conspiração alegando que poderia ser uma enorme base de OVNIs ou um portal para um misterioso submundo chamado a Terra Oca. No entanto, o mistério continua. Pedra misteriosa do Lago Winnipesaukee. Descoberta em 1872 perto do Lago Winnipesaukee, em New Hampshire, a pedra misteriosa é escura, lisa, tem forma oval e mede cerca de 10 centímetros de altura e 6,4 centímetros de largura. Em sua superfície estão esculpidos símbolos e imagens, incluindo um rosto, espigas de milho, uma cabana indígena, dentre outras imagens desconhecidas. Uma teoria sugere que a pedra pode ter sido feita por nativos americanos para comemorar um tratado de paz entre duas tribos. Outras teorias afirmam que a pedra poderia ser de origem celta. O mistério ficou ainda mais intrigante quando os investigadores descobriram 2 furos na pedra, um na parte superior e um na parte inferior. Esses furos têm um nível de precisão que parece ser inconsistente com as ferramentas da época. Uns acreditam que eles foram feitos depois que a pedra foi encontrada. Outros acreditam que a pedra foi esculpida por extraterrestres. Se você está gostando desse vídeo, deixe seu like e compartilhe com seus amigos, para eles conhecerem mais sobre estas incríveis descobertas. Anomalias circulares. As anomalias circulares podem ser vistas na costa da Flórida, da Carolina do Norte e de Belize. Foram documentadas por entusiastas e arqueólogos. Mesmo que elas se encontrem em uma escala global, seu verdadeiro objetivo não foi descoberto até agora. Muitos acreditam que elas foram usadas como um tipo antigo de túmulo. Também são muito semelhantes a estruturas de pedra que foram encontradas na Arábia Saudita. Acredita-se que as submarinas foram melhor preservadas do que as da terra firme e podem datar cerca de 8.000 anos antes de Cristo. As da Arábia Saudita foram datadas de cerca de 7.000 anos antes de Cristo. Paleodictyon nodosum. Trata-se de uma criatura supostamente extinta que habitava o Atlântico e o Pacífico há 50 milhões de anos e criava formações perfeitamente hexagonais na areia, iguais a que você pode ver na imagem. No entanto, os cientistas continuam encontrando essas formações, portanto há quem acredite que esses seres continuam vivos e não evoluíram, apesar de ninguém jamais ter visto um desses bichos em ação. Esferas metálicas de Klerksdorp. Você já ouviu falar das esferas metálicas de Klerksdorp? Embora não sejam tão conhecidos assim, tais artefatos constituem um dos maiores mistérios da história da humanidade, tanto que há um museu erguido especialmente em homenagem a esses objetos curiosos. Trata-se de pequenas rochas encontradas numa mina de pirofilita localizada na cidade de Ottosdal, na África do Sul, cujos tamanhos variam entre 50 e 10 centímetros. São feitas de uma mistura de minerais e algumas delas chamam a atenção por serem encontradas com 3 linhas de retas paralelas, separadas com uma distância exata. As pedras ficaram populares depois que os rumores acerca de suas características perfeitas passaram a circular de boca em boca pela população de Ottosdal. Primeiramente, dizia-se que as rochas eram mais duras do que o aço, mas que possuíam um núcleo esponjoso que vira um misterioso pó branco ao ser tocado por um humano. Além disso, um dos mineradores responsável pela descoberta teria afirmado publicamente que engenheiros da NASA haviam analisado e categorizado os objetos como esferas perfeitas e com um equilíbrio tão apurado que não pode ser medido pela tecnologia atual. Contudo, o mais impressionante da história fica mesmo por conta da idade desses artefatos. Após uma série de análises científicas, ficou constatado que as esferas têm nada menos do que 2,8 bilhões de anos. Obviamente, a idade avançada e as características anormais das esferas fizeram brotar muitas dúvidas e teorias na cabeça dos mais criativos e paranoicos. Houve um grupo que imediatamente concluiu que as pedras são obras de civilizações alienígenas que teriam habitado o nosso planeta muito antes dos primeiros seres humanos. Outras pessoas acreditam que elas foram feitas por um possível ancestral da nossa raça, servindo como uma tecnologia de batalha ou até mesmo de comunicação. A teoria mais aceita, porém, é de que as esferas realmente foram formadas por processos naturais. Mas e para você? Qual teoria faz mais sentido? Assoalho de concreto do zodíaco. Esta pedra foi encontrada nos Estados Unidos em 2013 e é um grande mistério porque carrega os símbolos do zodíaco esculpido nele, ao lado de um círculo no meio. A textura e a largura sugeriram aos especialistas que esse objeto havia sido enterrado há centenas de anos e não foi uma simples brincadeira de algum jovem. A forma em que é esculpida interfere que provavelmente foi usado como um relógio solar.
mas até hoje não se sabe exatamente o porquê o fizeram, porque o enterraram e o motivo dos símbolos zodiacais. Dodecaedro romano. O primeiro dodecaedro romano foi encontrado há 300 anos, enterrado em uma área rural da Inglaterra, junto de algumas moedas. Esse foi o primeiro dos mais de 100 já registrados pertencendo ao período entre os séculos I e V d.C. e sempre no norte da Europa. Todos os objetos são ocos e possuem 12 lados com aberturas de diferentes diâmetros, variando somente seu tamanho. Os menores podem ser comparados a uma bola de golfe, enquanto os maiores a uma bola de beisebol. Apesar do grande número de amostras de seu provável valor na época, pois na maioria das vezes foram encontrados junto de moedas, não existe nenhum registro escrito que mencione a utilidade dos dodecaedros. Além disso, uma época em que os objetos de metal eram caros e difíceis de se produzir, ser o dono de um assim era algo excepcional. Desde a descoberta do primeiro dodecaedro, surgiram diversas teorias sobre qual seria o seu uso prático. Além de só ter sido encontrado no norte da Europa, sempre estava em áreas de acampamentos militares, fato que levou especialistas a acreditarem que o objeto se tratava de uma arma. Eles cogitaram ser a ponta de uma clava ou algo a ser lançado contra inimigos, mas essas possibilidades foram sendo desconsideradas pela leveza do objeto. Raio globular. O raio globular é um fenômeno atmosférico raro e misterioso que tem intrigado cientistas por séculos. Relatado como uma esfera luminosa de luz que aparece durante tempestades, esses raios são frequentemente descritos como flutuando no ar, movendo-se de maneira imprevisível e às vezes até atravessando paredes e janelas sem causar danos. A duração dessas manifestações pode variar de alguns segundos a vários minutos, antes de desaparecerem repentinamente ou explodirem com um som estrondoso. Apesar de numerosos relatos ao longo da história, a ciência ainda não conseguiu explicar completamente o que causa o raio globular. Algumas teorias sugerem que eles são formados por plasma, gases ionizados que carregam carga elétrica, enquanto outros propõem que poderiam ser o resultado de uma reação química entre elementos na atmosfera. No entanto, a natureza imprevisível e efêmera desses raios dificulta a investigação científica, tornando-as um dos maiores mistérios meteorológicos. O fenômeno continua a fascinar e assustar aqueles que têm a sorte ou azar de presenciá-lo. Enquanto a ciência avança, os raios globulares permanecem um enigma, desafiando nossa compreensão dos fenômenos naturais e deixando aberta a possibilidade de descobertas surpreendentes no futuro. Evento de Tunguska. O evento de Tunguska é um dos maiores mistérios da ciência moderna. Em 30 de junho de 1908, uma explosão massiva ocorreu sobre a remota região de Tunguska, na Sibéria, devastando cerca de 2.000 km² de floresta. A explosão foi tão poderosa que derrubou cerca de 80 milhões de árvores e foi ouvida a mais de 1.500 quilômetros de distância. Apesar do impacto imenso, nenhuma cratera foi encontrada, o que apenas intensifica o mistério. As teorias mais aceitas sugerem que um meteoro ou cometa entrou na atmosfera da Terra e explodiu antes de atingir o solo, liberando uma quantidade gigantesca de energia. No entanto, a falta de fragmentos do objeto e a ausência de uma cratera levantaram dúvidas sobre essa explicação. Outras teorias mais especulativas incluem testes de armas experimentais, buracos negros e até visitas extraterrestres, mas nenhuma dessas hipóteses foi comprovada. O evento de Tunguska continua a intrigar cientistas, historiadores e entusiastas do mistério. A explosão é um lembrete de como eventos cósmicos podem impactar a Terra de forma imprevisível. Pirâmide de Djoser. A pirâmide de Djoser, localizada em Saqqara, Egito, é um dos monumentos mais antigos e enigmáticos do mundo. Construída por volta de 2670 a.C., durante a terceira dinastia, esta pirâmide é considerada a primeira pirâmide de degraus e o protótipo para as grandes pirâmides de Gizé. Projetada pelo lendário arquiteto Imhotep, a pirâmide de Djoser é uma obra-prima da engenharia antiga, mas muitos mistérios ainda cercam sua construção e propósito. Um dos principais enigmas envolve a técnica de construção usada para erguer essa estrutura colossal. Como os antigos egípcios, com tecnologia limitada, conseguiram construir uma pirâmide tão complexa, composta por mastabas empilhadas em degraus, hein? Além disso, o propósito exato de várias câmaras e passagens dentro da pirâmide, algumas das quais ainda são inacessíveis, permanece incerto. Outro mistério envolve o papel da pirâmide no complexo funerário de Djoser. Enquanto se acredita que a pirâmide servia como túmulo para o faraó, a ausência de uma múmia dentro dela levanta questões sobre o seu verdadeiro propósito. A pirâmide de Djoser continua a desafiar a compreensão moderna da engenharia e dos rituais funerários do Antigo Egito.
deixando-nos com mais perguntas do que respostas sobre as habilidades e intenções dos seus construtores. Sonhos lúcidos. Os sonhos lúcidos são um fenômeno fascinante em que a pessoa que sonha está ciente de que está sonhando e, em muitos casos, pode controlar o enredo e os elementos do sonho. Embora sejam relatados há séculos e até praticados em algumas culturas, a ciência ainda não consegue explicar completamente como e por que os sonhos lúcidos ocorrem. Durante um sonho lúcido, a pessoa pode experimentar um nível de consciência semelhante ao estado de vigília, permitindo que ela tome decisões deliberadas dentro do sonho. Alguns pesquisadores acreditam que os sonhos lúcidos ocorrem durante a fase REM do sono, quando o cérebro está altamente ativo. No entanto, o que desencadeia essa consciência durante o sonho ainda é um mistério. Além disso, a ciência ainda está explorando os níveis benéficos e aplicações dos sonhos lúcidos. Alguns estudos sugerem que eles podem ser usados para melhorar habilidades motoras, superar pesadelos recorrentes ou até mesmo explorar a criatividade. No entanto, os mecanismos exatos que permitem essa lucidez e como algumas pessoas conseguem induzi-la regularmente continuam sem explicação. Os sonhos lúcidos permanecem um campo intrigante para a pesquisa, desafiando nossa compreensão da mente humana e oferecendo um vislumbre das complexidades ainda não resolvidas da consciência e do sono. Hipótese de Gaia. A hipótese de Gaia, proposta pelo cientista britânico James Lovelock na década de 1970, é uma teoria que sugere que a Terra e seus componentes vivos funcionam como um único organismo autorregulador. Segundo essa hipótese, todos os seres vivos interagem com seus ambientes inorgânicos para formar um sistema complexo e equilibrado, capaz de manter as condições necessárias para a vida no planeta. Em outras palavras, a Terra seria um superorganismo, onde a vida influencia o clima, a composição atmosférica e até mesmo a geologia do planeta de forma a manter um estado estável, ideal para a existência de vida. Embora a hipótese de Gaia tenha inspirado muitos debates e pesquisas, ela ainda é amplamente controversa. A ciência tradicional aceita que organismos individuais e ecossistemas podem influenciar o ambiente, mas a ideia de que a Terra inteira age como um único organismo consciente é vista com ceticismo por muitos cientistas. As críticas apontam que a hipótese carece de evidências empíricas sólidas e que os processos que regulam o clima e outros aspectos do ambiente podem ser explicados por mecanismos biológicos e geofísicos já conhecidos, sem a necessidade de uma entidade consciente. Apesar das críticas, a hipótese de Gaia continua a intrigar pesquisadores e defensores do meio ambiente. Desaparecimento das abelhas. O desaparecimento das abelhas, conhecido como Síndrome do Colapso das Colônias, é um dos maiores mistérios ecológicos que a ciência ainda não conseguiu explicar completamente. Nos últimos anos, apicultores em todo o mundo têm relatado um declínio drástico nas populações de abelhas, com colmeias inteiras desaparecendo sem deixar rastros. Esse fenômeno é alarmante, porque as abelhas desempenham um papel crucial na polinização de muitas culturas alimentares, e seu desaparecimento ameaça a produção agrícola global e a biodiversidade. Várias teorias foram propostas para explicar o colapso das colônias, incluindo pesticidas, doenças, parasitas, mudanças climáticas e até a perda de habitat. O uso de pesticidas químicos modernos, em particular, tem sido apontado como uma possível causa, pois esses produtos químicos afetam o sistema nervoso das abelhas. No entanto, nenhum fator isolado parece ser responsável por esse declínio, sugerindo que o colapso pode ser o resultado de uma combinação complexa de fatores. A falta de uma explicação definitiva deixa pesquisadores e agricultores preocupados com o futuro das abelhas e, por extensão, da agricultura. Déjà vu. O fenômeno de déjà vu é uma experiência misteriosa e intrigante que a maioria das pessoas já sentiu pelo menos uma vez na vida. Déjà vu, que em francês significa já visto, descreve a sensação intensa e desconcertante de que uma situação atual já foi vivenciada antes, apesar de sabermos que isso não é possível. É como se estivéssemos revivendo um momento, mesmo quando sabemos que estamos experimentando algo novo. A ciência ainda não conseguiu explicar completamente o porquê déjà vu acontece. Algumas teorias sugerem que ele é causado por um pequeno curto-circuito no cérebro, onde as vias neurais que processam a memória e a percepção se confundem, levando-nos a acreditar que já vimos algo antes. Outras hipóteses incluem lapsos momentâneos na percepção do tempo ou uma discrepância entre a velocidade de processamento de informações pelos dois hemisférios do cérebro. O fenômeno também tem sido associado a estados de fadiga, estresse ou distração, mas essas correlações ainda não foram comprovadas de forma conclusiva. Além disso, a dificuldade de reproduzir ou estudar o déjà vu em laboratório torna esse mistério ainda mais desafiador para os cientistas.
Enquanto a ciência continua a investigar, o déjà vu permanece um enigma fascinante. Paradoxo de Fermi. O paradoxo de Fermi é uma das questões mais intrigantes da astrobiologia e cosmologia, levantando dúvidas sobre a existência de vida inteligente fora da Terra. O paradoxo é nomeado em homenagem ao físico Enrico Fermi, que durante uma conversa casual em 1950 perguntou: "Onde estão todos?" Fermi estava se referindo à aparente contradição entre a alta probabilidade de vida inteligente existir em algum lugar vasto no universo e a completa falta de evidências de civilizações extraterrestres. Considerando a vastidão do cosmos, com bilhões de estrelas e planetas semelhantes à Terra, a probabilidade matemática sugere que deveríamos já ter encontrado sinais de outras civilizações ou que elas teriam nos encontrado. No entanto, até hoje não há provas concretas de que não estamos sozinhos no universo. Isso levanta diversas hipóteses. Civilizações avançadas poderiam ser extremamente raras, autodestrutivas ou simplesmente não estariam interessadas em se comunicar conosco. Outra possibilidade é que estamos sendo ignorados ou que nossa tecnologia atual ainda é incapaz de detectar sinais extraterrestres. O paradoxo de Fermi continua a desafiar cientistas e pensadores, alimentando discussões sobre nossa posição no universo e o futuro da exploração espacial. Enquanto procuramos respostas, o paradoxo permanece um mistério, destacando a complexidade e as incertezas do cosmos. Antimatéria. A antimatéria é um dos maiores mistérios do universo e um desafio fascinante para a física moderna. De acordo com as teorias do Big Bang, matéria e antimatéria deveriam ter sido criadas em quantidades iguais no início do universo. No entanto, quando a matéria e a antimatéria se encontram, elas se aniquilam, liberando energia. Se ambas existissem em proporções iguais, é esperado que elas se destruíssem mutuamente, deixando o universo vazio de matéria. Porém, o que observamos é um universo repleto de matéria e quase nenhuma antimatéria. Essa discrepância levanta a questão: para onde foi toda a antimatéria? E por que o universo que conhecemos é composto quase exclusivamente de matéria? Várias teorias tentam explicar essa assimetria, incluindo a ideia de que um leve desequilíbrio nas leis fundamentais da física favoreceu a matéria durante o processo de aniquilação. Contudo, essas explicações ainda não foram confirmadas experimentalmente e o mistério persiste. A busca pela compreensão da antimatéria não é apenas teórica. Experimentos em grandes laboratórios tentam criar e estudar a antimatéria na esperança de desvendar esse enigma. Até que a ciência consiga explicar esse desequilíbrio, a antimatéria continuará sendo um dos maiores desafios para a nossa compreensão do universo e suas origens. Zumbido estranho. A sona afeta pessoas em diferentes partes do planeta, muitas vezes sem uma fonte identificável. Um dos exemplos mais famosos é o zumbido de Taos, uma espécie de som persistente relatado por moradores da cidade de Taos, no Novo México, Estados Unidos. O que torna a sona particularmente desconcertante é a dificuldade em rastrear sua origem. Apesar de várias teorias, incluindo explicações que envolvem atividade geológica, fenômenos atmosféricos e até mesmo tecnologias humanas desconhecidas, nenhuma conseguiu fornecer uma resposta definitiva. A maioria dos dispositivos de medição não consegue captar esses sons, o que levanta dúvidas sobre a existência objetiva ou se eles são, em uma última análise, uma percepção subjetiva. Esse mistério não resolvido continua a intrigar a ciência, destacando a complexidade dos fenômenos auditivos e deixando em aberto a pergunta: o que realmente está causando esses sons enigmáticos ao redor do mundo? Destino final. O destino final do universo é um dos maiores mistérios da ciência. Sabemos que ele está se expandindo a uma velocidade crescente, mas ainda não entendemos completamente o que isso significa para o futuro. Existem várias teorias sobre o que pode acontecer. Uma delas sugere que o universo continuará a se expandir até que todas as estrelas se apaguem, levando a um grande congelamento. Outra hipótese é o Big Rip, onde a expansão acelerada acabaria rasgando tudo, até mesmo as partículas subatômicas, e há ainda a possibilidade de um grande colapso, onde o universo pararia de se expandir e começaria a encolher, voltando ao estado inicial. A verdade é que, por mais que avancemos em nosso conhecimento, ainda não temos uma resposta definitiva. O destino do universo permanece uma fascinante incógnita. Essa incerteza abre espaço para teorias incríveis e debates entre cientistas. O efeito placebo. O efeito placebo é um fenômeno intrigante. Basicamente, ele ocorre quando uma pessoa experimenta uma melhora real em sua saúde ou bem-estar, mesmo tomando uma substância inativa, como uma pílula de açúcar, acreditando que seja um tratamento eficaz. Esse efeito mostra como a mente pode influenciar o corpo de maneiras surpreendentes. O simples fato de acreditar que está recebendo um tratamento
pode desencadear reações positivas, mesmo sem um medicamento real envolvido. O que torna o efeito placebo um mistério é entender como a expectativa e a crença podem impactar processos biológicos no organismo. Isso desafia a nossa compreensão da relação entre mente e corpo. Embora tenha aplicações práticas na medicina, como em estudos clínicos, a ciência ainda busca compreender os mecanismos exatos por trás desse fenômeno poderoso. Afinal, como algo falso pode gerar resultados tão reais? Energia escura. Ela foi descoberta ao percebermos que o universo está se expandindo a uma velocidade cada vez maior, algo que a gravidade sozinha não consegue explicar. A energia escura seria a força responsável por essa expansão acelerada, mas a verdade é que ainda sabemos muito pouco sobre ela. Estima-se que 70% do universo seja composto por essa energia invisível e desconhecida, mas ninguém sabe exatamente o que ela é, de onde vem ou como funciona. Seria uma propriedade do espaço em si ou algo completamente novo na física? As tentativas de estudá-la desafiam nossas teorias atuais, e muitos cientistas acreditam que desvendar esse mistério pode revolucionar nossa compreensão sobre o cosmos. Estrela de Tab. Observada pela primeira vez em 2015, ela intrigou cientistas com suas flutuações incomuns de brilho. Diferente de outras estrelas que diminuem de brilho de forma previsível quando planetas passam na frente delas, a Estrela de Tab tem variações erráticas e significativas, com quedas de até 22% em sua luminosidade. Isso gerou diversas teorias, desde grandes nuvens de poeira até a possibilidade de uma megaestrutura alienígena orbitando a estrela, algo como uma esfera de Dyson. Porém, nenhuma explicação até agora se mostrou totalmente convincente. Esse mistério desperta enorme curiosidade, pois desafia nossas atuais compreensões de astrofísica. Enquanto os cientistas continuam a investigar, a Estrela de Tab permanece um enigma fascinante: a imortalidade das tartígrados. São pequenos seres microscópicos que intrigam cientistas por sua incrível capacidade de sobrevivência. Eles podem resistir a temperaturas extremas, tanto quentes quanto frias, pressões intensas, radiação e até ao vácuo do espaço. Quando submetidos a condições adversas, os tartígrados entram em um estado de criptobiose, onde praticamente desligam suas funções vitais, permitindo que sobrevivam por décadas sem água ou alimento. O que ainda não entendemos é como esses pequenos organismos conseguem reativar suas funções vitais depois de estarem quase completamente inativos. Qual o segredo por trás dessa habilidade de ressuscitar em condições tão extremas? Os tartígrados desafiam as leis da biologia como conhecemos e são estudados como um modelo para a possível sobrevivência da vida em outros planetas. O mistério de uma resistência continua a fascinar cientistas, que buscam entender se essa quase imortalidade pode ser aplicada a outras formas de vida. Mas e você? Gostou dessa compilação de mistérios inexplicáveis? Não esquece de curtir o vídeo, de se inscrever no canal e deixar um comentário aqui embaixo. Valeu e até a próxima!